Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Pétalas da Justiça. É uma alegria a gente estar aqui com vocês, mais uma temporada. A primeira temporada foi incrível, a gente trouxe muito assunto que agrega para as mulheres e para os direitos, principalmente, né, daquelas que nos assistiram. Esperamos que vocês curtam bastante aí essa segunda temporada que vem por aí. Tem muito assunto legal e muita convidada que vai agregar muito aqui pro Pétalas da Justiça. Então, sejam bem-vindos. Olá, queridos, tudo bem? Bom, para quem chegou agora, eu sou a doutora Débora e ela, doutora Rafaela. Nós somos do Pétalas da Justiça e, como a Rafa disse, é muito feliz estar aqui novamente nessa segunda temporada. E esperamos seguir na nossa missão do Pétalas, que é a informação, a transformação. Exato, muito bom. Nós decidimos gravar esse vídeo aqui primeiro já da temporada para falar algo muito importante que gera muitas discussões, nas redes sociais. Sim. Que são os mitos e verdades sobre o divórcio. Tenho certeza que você que está assistindo a gente já ouviu falar 1000 informações aí sobre o divórcio. E eu sei que muitos são mitos e muitos são verdades. Então hoje a gente vai desmistificar alguns aqui para vocês. Vamos pro primeiro? Vamos. Mito ou verdade? Vamos lá. Se a mulher sair do lar, ela perde os direitos no divórcio? Olha, essa é muito questionada por 90% das que chegam aqui ou das que estão no intuito, pensando em se divorciar. É uma preocupação e isso daí é um mito. É um mito. Mito, gente. Então, se você sair do lar, você não vai perder os seus direitos no divórcio. A gente recebe, muitas mulheres aqui que realmente falam, ai, mas eu não posso sair de casa, senão eu vou perder meus direitos. Isso, na verdade, chega até a ser, na verdade, uma ameaça, porque, assim, entre o início, de um fim de um relacionamento até a efetiva saída, a gente sabe que são um tempo, são meses, às vezes anos. Isso não acontece do dia pra noite. Então, muitas vezes, o companheiro acaba que usando disso, olha, se você sair, você vai perder tudo, vai ficar tudo pra mim. Então, acaba até sendo uma ameaça muitas vezes e é algo que prende muito e não, isso não existe. A legislação não prevê qualquer tipo de perda dos seus direitos, dos bens, da divisão, da partilha por conta disso. Por isso que é muito importante, saber pra quem perguntar, principalmente, porque a informação, ela gera transformação, mas pode ser pro ruim também, pro lado ruim. Sim. E muitas vezes numa roda de amigas ou até procurando em Google e outros vídeos, a pessoa vê, toma cuidado que você vai perder seus direitos. Então, realmente é muito da mulher ir na fonte correta para buscar as informações de qualidade, Exatamente. Com veracidade. Até porque hoje, somente no mundo virtual, para ganhar os likes aí, as pessoas, elas acabam fazendo polarização, de assuntos que até elas sabem que não são verdades, mas para gerar ali, engajamento e tudo mais, elas levam desinformação e a pessoa, por isso que a gente fala muito aqui, no mundo real, no pessoal e nos outros canais, nós batemos muito forte nisso, na importância da pessoa buscar um advogado e não só um advogado, mas um advogado especialista em direito de família para que você tenha a orientação correta. Tanto porque, a lei muda, óbvio. Sim. Isso. E nem todo advogado consegue se atualizar de todas as legislações das áreas possíveis para poder informar por muitos anos. Então, aquele advogado mais generalista, há 20 anos atrás, ele estudou algo e ele tá dando a mesma informação hoje, precisa tomar cuidado, Sim. Então, mulher, você não vai perder seus direitos no divórcio se você sair do lar.
Tanto porque eu tô me lembrando aqui agora, muitas mulheres não podem ficar no lar porque estão correndo risco. Sim. Então, assim, você imagina, se fosse pra perder um direito, a mulher que tá correndo risco de vida ou que os filhos estão correndo risco de vida dentro de um lar, não faz o menor sentido. Então, assim, a gente precisa realmente buscar a informação correta. Se houver traição, a parte que cometeu perde os direitos? Será que perde? Acho que devia perder. É mito, né, gente? Mito. Hoje em dia, o adultério, né, não é criminalizado pela legislação. Então, na verdade, se houver traição, isso não afeta. Não. E é muito não é engraçado, né? Mas é muito... nos divórcios que ocorrem por esse fato, especificamente... a gente tem uma grande insistência, né, do cliente. Não, mas eu quero que conste isso no processo. Houve traição. A gente consta, né, muitas vezes, mas não é uma informação, digamos, relevante que vai mudar algo, né, ali dentro do processo, né, da decisão do juiz. Isso não vai agregar, não é uma informação relevante. O máximo que a gente pode fazer dependendo do caso, né, do tipo de exposição que a outra parte se foi colocada, né, às vezes a traição se torna algo público. O máximo que a gente tem a sugerir é uma ação posterior de indenização por danos morais, se for cabível, mas fora disso, dentro do divórcio em si, isso não vai agregar em nada, né? Dependendo, né, do que aconteceu e como aconteceu, por exemplo, né, se realmente for uma traição que gera algo vexatório publicamente, não, foi exposto na televisão, foi exposto na revista, foi exposto nas mídias sociais a traição, e a pessoa traída realmente está numa situação vexatória, e que isso seja comprovado, né, também. Aí sim a gente pode falar de gerar alguma coisa ou não, mas não dentro do divórcio. Sim, né? Não, seria uma ação E por mais que doa, né? Sim. Ok, dói, não é que não tá doendo, mas a gente não pode, não tem base jurídica pra poder pedir realmente, né? Muito menos, né, de gerar alguma perda de bem, de direito. Não vai gerar nada. Se houver dívidas, por exemplo, cartão de crédito, será dividido no divórcio? Verdade. Por isso é muito importante, né? A vida conjugal, ela realmente tem que ser vivida em conjunto. Exato. Né? Não é, a gente é casado, mas cada um faz o que quer, nem sei do outro. Né? Às vezes a gente percebe alguns casais que cada um tem ali a sua vida financeira, cada um administra o seu salário, né, as suas verbas sem o conhecimento, né, do outro ali, fazem alguma partilha ali de contas comum do lar, e o resto, cara, não, você tem que ter conhecimento do que está sendo feito, o que o outro está fazendo, né, onde está gastando, porque na hora que a gente entrar num divórcio, as dívidas elas vão vir e elas vão ser divididas. Inclusive o cartão de crédito. Empréstimos e tudo mais, né? E não é questão de, vocês são quadradas, vocês estão pensando assim, não, a mulher tem que ter independência, super concordo, mas... Gente, nós falamos o que a gente vê na prática que não vai, né, causar nenhum tipo de prejuízo. E é o quê? Ter a vida financeira em comum, assim como o casamento, né? Não é, um tem que entregar o pro outro, né, administrar total, ou lá não pode comprar nada sem que o outro autorize. Não, ninguém tá dizendo isso. Falando sobre autorização, sobre conselho. Não, mas um tem que ter ciência dos passos do outro, porque se torna uma unidade, né? O casal se torna uma unidade. Então, tudo que tiver ali dentro vai ter que ser partilhado, as coisas boas e as coisas ruins. Nós já tivemos, né? Não só um caso onde, né, no divórcio, durante o divórcio, um descobre muitas coisas do outro que não sabia antes. Por exemplo, as dívidas que existiam, os cartões de crédito e tudo mais.
Tanto porque, né, depois a gente vai falar um pouco disso, né, mas existem alguns gastos em cartão de crédito que são feitos por pura vingança, né, depois também, né, da separação. Mas aí a gente vai... Fica no vídeo que você vai saber depois sobre isso. É melhor não fazer o divórcio logo, porque pode ser que haja um retorno, uma reconciliação. E aí? Mito, né? Mito. Divorciou de corpos, gente, assim, divorcia mesmo no papel, bonitinho, porque pode ter prejuízos, assim. O esperar depende. Esperar, assim, a pergunta é esperar o quê, né? Porque, igual a gente falou, quando entre o início, porque a gente fala, existe um início do fim. Sim. O fim não se dá, acordei hoje, não quero mais. Não, ele vem crescendo, ele vem, né, se desenvolvendo ao longo. Então, aí a pessoa quer esperar. E assim, não é uma crítica, mas a gente percebe esse perfil muito na mulher, né? Sim. De, mas eu vou esperar, mas e fica no mais. E aí a pergunta, mas você tá esperando o que exatamente, né? E muitas vezes parece que não, mas ali tem vezes que aí se passa meses, anos, e a pessoa vai refazendo, né, uma outra vida. E muitas vezes ela se depara ali, principalmente a mulher, né? Eu vou abrir meu próprio negócio. A gente percebe muito isso, né? Pós-pandemia, que muitos casamentos foram aí arrastados, né? E elas tiveram que se recolocar aí. E aí tem seu próprio negócio, aí vai ter que alugar um espaço. Exato. Mas aí a imobiliária, você é casada, eu preciso que o seu marido assine. Aí, mas ele não é mais meu marido, já faz um ano. E aí? Sabe? Aí fica aquela coisa, aquela amarração, porque um tá amarrado no outro, até não se efetivar ali a averbação do divórcio na certidão de casamento e isso se tornar público para terceiros. Você é uma pessoa casada. Exato. Então as obrigações continuam vigentes. Então, por isso que é importante, se já houve separação de fato, é porque realmente já houve ali uma quebra naquele relacionamento e, infelizmente, na prática, muito poucos realmente acabam se reconciliando. Sim, né? Geralmente segue para o divórcio mesmo. Divórcio. Então, depois da separação, de fato, de corpos, assim, não preciso dividir as dívidas ou bens adquiridos. Mito ou verdade? Verdade. Isso é verdade, né? Vamos dar um exemplo. Isso, um exemplo, até a gente citou, né? A Rafa citou agora há pouco sobre fazer compras, dívidas por pura vingança. E acontece. Separam, né, de fatos de casa, cada um vai para uma casa, mas seguem ali casados. E aí faz aí várias dívidas, empréstimos faz viagem, ou já tivemos casos de fazer empréstimo para fazer procedimento estético. Separou de mim, então eu vou pôr silicone no cartão de crédito dele, né? Isso. E aí chega na hora de fazer o divórcio, temos que dividir as dívidas. Exato. Aí, o que diz a lei? A lei diz que as dívidas e os bens, né, serão partilhados até a separação de fato. Então, se você se separou de fato em, por exemplo, maio de 2023, mas você só está entrando e oficializando isso agora em maio de 2024, o que vai ser considerado é essa data de fato. Então, a partir daí, o que foi adquirido, que foi contraído de dívidas, cada um vai arcar com as suas dívidas, e o que as dívidas que tinham e os bens que tinham até a separação de fato vão ser partilhados entre vocês conforme o seu regime de bens. Por isso é muito importante fazer esse levantamento nessa data e ter a prova de que a data da separação de fato foi naquele momento, porque muitas vezes o outro, principalmente se ele fez de propósito, ele vai querer que tudo seja dividido. Então é muito importante ter claro, cristalino, que a data da separação foi em tal data e os bens que haviam naquele momento, as dívidas eram essas.
Posso divorciar no cartório mesmo tendo filhos menores de idade? E aí, pode ou não pode? Olha, isso foi uma polêmica, né? Principalmente na pandemia, que teve aquele boom de divórcios. E pode, é verdade, você pode. Mas só temos uma pequena ressalva. Quando há filhos menores, vocês precisam demonstrar para o cartório que as questões relacionadas à guarda, pensão e visitação já tramita ou já tramitou perante uma vara de família. Então, se os direitos dos menores já foram resguardados e estão em uma ação judicial, nada impede que o divórcio e a partilha de bens ocorra num cartório de notas e vai ser feito bem mais rápido, né? Bem mais rápido, extrajudicial. Muito bom. Então, pode. Vamos lá. Posso fazer primeiro o divórcio e depois de um tempo fazer a partilha de bens? Pode. Pode sim. Muita gente acha que corre tudo junto, né? Tudo acontece num processinho só e deve acontecer num processinho só, mas não é isso, né? Não. A gente pode fazer de forma separada, principalmente porque às vezes, e eu acho que muita gente deve se encaixar nisso, nem tudo está ok para partilha de bens, né? Não tá tudo regular. Quem aí não tem um imóvel, um terreno, alguma coisa que tá irregular? Então, às vezes, você precisa do divórcio, mas você não tem tudo ainda na partilha para finalizar. O que a gente percebe muito quando ocorre, né, esse tipo de pedido por parte dos clientes é quando eles... Por exemplo, vamos dar um exemplo no caso de uma traição. Então, a pessoa traída, ela realmente tá ressentida e ela quer o mais rápido possível ter aquela averbação daquele divórcio. Eu não tenho mais parte com aquela pessoa. Então, e às vezes, o que realmente acaba demorando num processo de divórcio? Não é o divórcio em si. Porque a decretação do divórcio, estando ambos de acordo, o juiz ele simplesmente vai decretar o divórcio. Então, isso daí não é o que demora. O que demora é a partilha. Às vezes a partilha acaba demorando, porque começa a discussão. O que vai entrar, o que não vai? Eu não quero arcar com essa dívida não é minha. Eu quero X daquele bem. O bem que a gente comprou foi com parte de um inventário, de uma herança. Começam as discussões. Isso demora. Então, muitas vezes, o anseio do cliente é que ter a certidão ali com aquela averbação, sabendo que eu não sou mais nada dele, ele não é nada mais meu. Às vezes é uma questão moral mesmo, exatamente, né? Ou, né, a pessoa quer casar de novo, né? Então também ela realmente precisa do divórcio, porque ela precisa casar de novo, né? Essa é uma outra hipótese que isso acontece. Se um mito ou verdade. Pode ser cobrado aluguel do cônjuge que fica no imóvel do casal? Verdade. A gente tem que pensar que, né, o imóvel, o casal ele é coproprietário, então 50% para cada, né? Geralmente, quando foi adquirido aí na constância do casamento, é isso. E aí, um exemplo, se a mulher sai e o marido permanece no imóvel, ela pode sim, após ser decretado aí a partilha do bem, ela pode iniciar a cobrança de aluguel dele de 50%. Então, se o imóvel, o aluguel vale R$2.000 a título de mercado, então ele pagaria metade, né, R$1.000 para ela. Temos uma ressalva recente, que saiu recentemente, que o tribunal tem entendido que nos casos em que a mulher fica no imóvel com filhos menores, não é possível a cobrança de aluguel. Então teve essa mudança. Até então era cobrado sim, mesmo com os filhos menores, era cobrado o aluguel, mas recentemente, no ano passado, houve um novo entendimento e eles passaram a entender que quando há filhos menores não pode ser cobrado esse aluguel
Isso é muito bom, né? Porque na maioria das vezes a mulher fica aí com 2, 3 filhos realmente em casa. Sim. O marido sai. Muitas vezes ela não trabalha. E aí recebe a pensão, mas a pensão não daria pra pagar, né? Sim. Até a parcela do apartamento e tudo mais, né? Que eles têm, se tiver financiado. Então, realmente é algo justo, né? E criança dá gasto, a gente sabe disso, né? Sim. Criança ou adolescente. Então, acaba sendo algo justo, realmente. Nunca trabalhei. Com certeza terei pensão do meu ex-marido no divórcio. E aí? Mito enorme. Que mitão. Quantas pessoas, né, que vão se divorciar, chegam e falam, gente, eu nunca trabalhei, então eu sei que eu tenho direito à pensão. Não é assim. Depende. Não é sempre assim. Depende muito, né, do caso a caso. E isso vem de uma época que realmente isso fazia total sentido, porque na época da minha mãe, da minha avó, de fato a mulher ela tinha exclusivamente o trabalho dela era o trabalho doméstico, cuidar dos filhos, ela realmente não saía para trabalhar. A sociedade foi tendo uma evolução, uma mudança, onde hoje a mulher ela sai para trabalhar. Então isso já não é algo tão certo. Então depende muito do caso a caso. É óbvio, se a gente olhar para vamos supor, um exemplo, um casal que já convive aí há 50, 60 anos e por algum motivo agora eles vão se divorciar. Ela é uma idosa, ela não tem renda, ela nunca trabalhou. É óbvio que vai ter que ser fixado uma pensão para ela. Agora, ou às vezes a mulher tem algum tipo de problema de saúde. Ou seja, o juiz vai ver que ela não pode se recolocar. Ela não tem condição de se recolocar, né? Por algum motivo. Agora, a gente já chegou a ter casos, né? De pessoas com 20 e poucos anos, né? 27 anos. Mas eu nunca trabalhei, ele não deixava. Sim, mas no máximo ele vai ter que pagar por um período ali, meses, um ano, até você se reestruturar. E olha lá, né? E depois não vai pagar mais. Então, hoje, assim, são casos bem específicos que realmente o juiz vai determinar uma pensão vitalícia, e alguns casos ele vai determinar por um período ali de meses até que a pessoa possa se recolocar no mercado, possa ter um emprego, e aí depois já vai ser cessado isso daí. E no divórcio, os filhos sempre ficam com a mãe, a guarda, né, dos filhos. É um mito também, né? Talvez se tiver algum pai, né, vendo, vai falar assim, não, é verdade. A gente não pode negar que realmente 95% dos casos, de fato, os filhos eles acabam tendo residência, né, com a mãe. A gente não vai entrar muito nessa questão da guarda compartilhada, que isso é um outro assunto, né, para um outro momento. Um outro vídeo. Mas hoje a prática é uma guarda compartilhada entre os pais, mas isso não significa, né? Isso significa que a criança precisa ter uma residência fixa. E geralmente, na 95% dos casos, é com a mãe, sim. Mas isso não é algo certo, né? Vai ser algo que vai precisar ser revisto no processo então, em cada caso, o que de fato se aplica, lembrando sempre que o que é analisado pelo juiz, pelo Ministério Público, porque quando tem menor, o Ministério Público ele atua, é sempre qual que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, qual que é o melhor para ele? O melhor é ficar com a mãe? O melhor é ficar com o pai? Então, ele vai analisar e, novamente, tem que ser trazido provas dentro do processo para se
constatar ali se de fato a residência com o pai é melhor, vai ser mais benéfica, não, a residência com a mãe é mais benéfica, e vai ser determinado. Então, apesar da grande maioria, né, um número bem expressivo, mas não é algo absoluto, não existe na lei determinando que a criança fica com a mãe. Exato, porque também durante o processo o juiz vai desvendando muitas coisas, né, que estão escondidas. Então, ali durante o processo se descobre que o pai, na verdade, quer a guarda para não pagar a pensão. Se descobre que, na verdade, o pai quer a guarda, mas ele nunca ficou com os filhos, que ele deixa com os avós sempre. Que na verdade se quer a guarda, mas que ele não realmente quer fugir de alguma responsabilidade. Existe um motivo ali por trás. Existe um motivo, E tem os fatos que são, né, verídicos. Por exemplo, a mãe tem algum problema, né? Um problema seja emocional, mental, ou até algum problema de dependência química, né? Que também acontece. Então, o filho realmente não pode ficar com essa mãe. Então, existem esses fatos também, né? Mas não é sempre que acontece. Então, conforme o processo vai correndo, vai se desvendando esses mistérios, e por isso, na maioria das vezes, os filhos realmente ficam com a mãe. Tanto porque, né, é muito grande o índice de pais, infelizmente, que não querem realmente ter essa responsabilidade, né? E não é defendendo a mãe, não, porque a gente sabe, né, que os dois lados muitas vezes erram muito. Mas existe esse índice maior mesmo do pai não querer, até querer reduzir visita pra não ter tanta responsabilidade, né? Então isso é pra outro vídeo também, muito interessante. É isso, finalizamos nossos mitos e verdades no Instagram. Você pode nos localizar e seguir o nosso Instagram, @apautajuridica. Nos siga, nos acompanhe, que lá também tem muito conteúdo legal. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar deixando sua dúvida, seu mito ou verdade pra gente confirmar no próximo vídeo. E compartilhe, porque informação é transformação e muitas vezes é proteção também. Então, muito obrigada pra você que ficou aqui até agora e até o próximo vídeo. Até!